Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o REC-R, o fundo de papéis da REC, né? O REC Recebíveis Imobiliários é um fundo de papel que está pagando muito bem, está todo mundo procurando. Pagou, acho que quase 12% nos últimos 12 meses. Então se você tem interesse em investir no REC-R, se você investe, está pesquisando sobre ele, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para ficar acompanhando mais informações sobre fundos imobiliários e fundos de papel. Bom, naquele padrão que a gente sempre fala, né, dados do fundo imobiliário, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor dele está de R$ 108,12. Como eu já falei, um dividendo yield dos últimos 12 meses de aproximadamente 11,8%. O PVP dele é de R$ 95,29, o que dá para a gente aí um PVP, né, um preço sobre o valor patrimonial de 1,14. O último rendimento foi de R$1, que se a gente for ver aí é dinheiro pra caramba, num mês só para um fundo imobiliário. E nos últimos 24 meses, ou seja, uma média lá nos últimos 2 anos, ele distribuiu aí cerca de 90 centavos por mês, o que ainda é muito dinheiro. Taxa de administração dele, 1,2% ao ano, né? Paga semestralmente, logicamente, sem taxa de performance. O fundo que está hoje com quase 80% do seu patrimônio líquido investido em CRIs, né? Em CRIs, que é como a gente chama, e o resto aí em ativos de liquidez, em fundos de liquidez imediata lá o caixa. Ele passou por uma emissão recente, concluiu essa emissão em fevereiro de 2021 e aí ainda não alocou 100%. E em fundo de papel, ó, presta atenção, a gente precisa ficar atento a duas coisas: aos indexadores dos CRIs, logicamente, e aos riscos das operações. No REC-R 11, 40%, aproximadamente 39% dos seus CRIs, eles são de risco pulverizado. Isso quer dizer que esses CRIs, eles são de loteamento, são de incorporação, são de multipropriedades, por exemplo. Mas que isso tem tudo garantia real, isso tem tudo imóveis lá por trás, toda a operação é feita com garantias. E 60% é risco corporativo, ou seja, são dívidas a empresas sólidas com garantias imobiliárias. Tudo para CRI, né, certificado de recebíveis imobiliários, tudo tem lá uma parte imobiliária por trás lastreando essa dívida. Já os indexadores do REC-R 11, eles estão divididos em IPCA, é a parte mais representativa, com 43%, CDI+, tem 31%, né? Não é CDI mais 31%, é CDI+, tem 31% de representatividade na carteira do REC-R. IGPM tem lá, somando tudo, 15%, só que aí tem havido alguns movimentos contratuais no REC-R para trocar o indexador de IGPM para IPCA, que é melhor para o inquilino, né? E aí algumas pequenas trocas, como ele vem falando aí no relatório. Prefixado tem lá 9%. Isso aí é o que representa o fundo, né? Cada indexador dentro da carteira do fundo, para a gente analisar se ele vai pagar mais ou se ele vai pagar menos. Se ele tiver mais exposto, mais indexado ao CDI, é lógico que ele vai pagar menos, porque o CDI está lá embaixo. O IPCA, se você não sabe ainda, meu amigo, o IPCA está subindo, o IGPM disparou, 32% de IGPM nos últimos 12 meses, 6,1% de IPCA nos últimos 12 meses, o que quer dizer que se você tem algum investimento pagando menos do que 6,1% ao ano, claro, você está perdendo dinheiro para a inflação. Mas aí vamos pegar a taxa média do REC-R, o que isso quer dizer? Os CRIs ele tem uma parte lá do indexador que vai corrigir esse CRI e tem lá uma parte pré-fixada. Então é sempre CDI mais alguma coisa, sempre não, mas via de regra, IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa. Na média, o REC-R tem um IGPM mais 8,75, IPCA mais 8,16, CDI mais 4,86 e um pré-fixado lá de 8,10 em média. Ah, Luiz, e para que eu preciso saber tudo isso? Isso tem tudo a ver com quanto que o fundo vai distribuir. Se a taxa média dele é maior, a taxa de aquisição média é maior, ele vai pagar mais. Então, quando você está comparando dois fundos de papel, é importante que você, primeiro, compare os indexadores, se o fundo está mais exposto ao CDI, ao IPCA, e procurar fundos semelhantes, e aí você vai para a taxa média. Qual é o fundo que tem a taxa média maior em relação ao outro? É lógico que isso varia dos riscos das operações, né? Porque se o risco é maior, os juros que o fundo vai receber vai ser maior. Se o risco for menor, os juros vai ser menor. Então você tem que sempre procurar essa relação risco-retorno que está dentro do teu perfil de investidor, logicamente. Fundos high grade vão ter risco menor, consequentemente retornos menores. Fundos high yield
vão ter risco maior e, claro, vai pagar melhor. Lembra que eu falei que se você teve um rendimento abaixo de 6,1, você está perdendo dinheiro para a inflação? Pois é, nos fundos de papel, eu já falei aqui no canal, se você não sabe ainda, se liga, anota aí. Fundo de papel, o rendimento dele é corrigido por um índice inflacionário, ou IPCA, ou IGPM, seja lá o que for. Então, o que é corrigido pela inflação no fundo de papel é o rendimento. Então, para você manter o seu poder de compra no longo prazo, você vai precisar reinvestir ao menos uma parte desses dividendos. Não pensa que se você colocar tudo em fundo de papel, que está pagando bem hoje, daqui a 30 anos, e usufruir dos dividendos, daqui a 30 anos o seu principal, seu valor aplicado, vai ter sido corroído pela inflação. Então anota que essa é importante. Pegar uma parte, pelo menos uma parte, sempre dos fundos de papel e reinvestir nos próprios fundos de papel. Aí se você vai colocar do mesmo fundo, de um fundo no mesmo fundo ou de um fundo em outro fundo, aí é contigo. Mas pega essa dica. Reinvestir os rendimentos dos fundos de papel, dos próprios fundos de papel, para não perder dinheiro para a inflação no longo prazo. Outra coisa que é importante também, quando a gente fala de fundo de papel, é a gestão. É a qualidade da gestão, a transparência da gestão. E no caso do REC-R, eu não conheço pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conversar, mas o gestor, o encabeçador da gestão do REC, dos fundos da REC, é o Moise, que é bastante elogiado, bastante endossado por, inclusive, parceiros aqui do canal, o Vinícius lá da Cleanvest, e isso para mim já é um requisito de qualidade mais importante e melhor. É claro que para mim, isso aqui não é nem deve ser considerado como uma indicação de investimento, como uma recomendação de compra ou de venda de nenhum fundo imobiliário que eu venha aqui a tratar, beleza? O REC-R ainda tem uma diversificação geográfica bem interessante, ele está presente em 14 estados e no Distrito Federal, mas ele está mais concentrado lá na parte de São Paulo, de Minas Gerais e Goiás. Nessa crise que a gente está passando, 2020 e 2021, conforme já foi se provado, né, que se estourou os índices inflacionários, eu não acho que para 2021, agora segundo semestre, vá baixar tanto. O IGPM segue em disparada, o IPCA segue aumentando, então a gente ainda vai ter aí bons meses, acredito. Não tenho bola de cristal, mas acredito que a gente ainda vai ter bons meses de fundo de papel pagando bons dividendos. Mas torcer para isso acontecer é um tiro no pé. Inflação descontrolada, você está recebendo dinheiro no fundo imobiliário, mas você está pagando uma coisa mais cara do outro lado. Está entrando dinheiro no seu bolso e saindo pelo outro. Então o ideal é sempre uma inflação controlada. E é claro que a gente não pode fazer nada a respeito disso, a gente só pode torcer para que o Banco Central suba os juros, né? Querendo ou não, para a gente é melhor que ele suba os juros, para tentar controlar a inflação, para a gente receber mais de fundos de papel que estão lá indexados ao CDI, mas principalmente para controlar a inflação. É claro que para o governo tem uma questão dupla lá, né? Porque a maior parte dos títulos de dívida dele são indexados à Selic, então se a Selic está menor, o governo vai pagar menos juros. Isso aí é bom para o governo. E para o governo, entenda como Estado brasileiro, não entenda como o governo de um presidente A ou o governo de presidente B. Entenda Estado brasileiro, sempre pensando no longo prazo. Pelo vídeo de hoje era isso, não deixa de curtir, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê, lógico, no próximo vídeo.